Olá, seja bem-vindo ao canal Leitura da Bíblia 365. Vamos continuar hoje no dia 3 de maio, que é o dia 123 dos 365 dias restantes. Vamos continuar no Antigo Testamento, no livro de Juízes, capítulo 17, versículo de 1 até o capítulo 18, versículo 31. Havia um homem chamado Mica, que vivia na região montanhosa de Efraim. Certo dia, disse a sua mãe: Eu a ouvi amaldiçoar a pessoa que roubou suas 1.100 peças de prata. Na verdade, fui eu quem roubei essa prata. Ela está comigo. O Senhor o abençoe, meu filho, respondeu a mãe. Ele devolveu a prata e ela disse: Dedico solenemente estas peças de prata ao Senhor, em favor de meu filho. Mandarei fazer uma imagem esculpida e um ídolo de metal. Assim que ele devolveu a prata à mãe, ela separou 200 peças e a entregou a um ourives. Delas, ela fez imagem esculpida e um ídolo de metal, que foram colocados na casa de Mica. Esse homem, Mica, construiu um santuário para o ídolo e também fez um colete sacerdotal e alguns ídolos do lar. Então nomeou um de seus filhos como seu sacerdote pessoal. Naqueles dias, Israel não tinha rei. Cada um fazia o que parecia certo a seus próprios olhos. Certo dia, um jovem levita que vivia em Belém, de Judá, chegou àquela região. Havia saído de Belém à procura de outro lugar para morar. Em sua viagem, chegou à região montanhosa de Efraim e aconteceu de parar na casa de Mica. De onde você vem? Perguntou Mica. Ele respondeu: Sou levita de Belém de Judá e estou à procura de um lugar para morar. Fique aqui comigo e seja pai e sacerdote para mim, disse Mica. Eu lhe darei 10 peças de prata por ano, além de roupa e comida. O jovem levita concordou e se tornou como um dos filhos de Mica. Então Mica nomeou os levitas seu sacerdote pessoal, e o jovem ficou morando em sua casa. Mica disse: Agora sei que o Senhor será bondoso comigo, pois tenho um levita como sacerdote. Naqueles dias, Israel não tinha rei. A tribo de Dan procurava um lugar onde se estabelecer, pois ainda não tinha tomado posse do território que havia recebido como herança quando a terra foi dividida entre as tribos de Israel. Então, os homens de Dan escolheram dentre seus clãs 5 guerreiros corajosos das cidades de Zorá e Estaol para explorar um território onde a tribo pudesse se estabelecer. Quando esses guerreiros chegaram à região montanhosa de Efraim, pararam na casa de Mica e passaram a noite ali. Enquanto estavam na casa de Mica, reconheceram o sotaque do jovem levita, de modo que se aproximaram dele e perguntaram: Quem o trouxe para cá e o que você está fazendo neste lugar? Por que está aqui? O jovem respondeu: Fiz um acordo com Mica e ele me contratou como seu sacerdote pessoal. Então eles disseram: Pergunte a Deus se nossa viagem será bem-sucedida. Vão em paz, respondeu o sacerdote. O Senhor está cuidando de sua viagem. 5 homens prosseguiram até a cidade de Laís, onde notaram que os habitantes levavam uma vida tranquila como os sidônios. Eram pacíficos e viviam em segurança, pois não havia quem os oprimisse em sua terra. Estavam longe de Sidom e não tinham nenhum aliado por perto. Quando os homens voltaram a Zorá e a Estaol, seus parentes lhe perguntaram: O que vocês descobriram? Eles responderam: Vamos atacá-los. Vimos a terra e ela é muito boa. O que vocês estão esperando? Não hesitem em avançar e tomar posse dela. Quando chegarem lá, verão que o povo leva uma vida tranquila. Deus nos deu uma terra espaçosa e fértil, onde não falta nada. Então, 600 homens da tribo de Dan
Armados para a guerra, partiram de Zorá e Estaol. Acamparam no lugar a oeste de Kiriat Jearim, em Judá, conhecido hoje como Manedã. Dali, prosseguiram para a região montanhosa de Efraim e chegaram à casa de Mica. Os 5 homens que haviam explorado a terra nos arredores de Laís explicaram aos outros. Numa destas casas há um colete sacerdotal e também alguns ídolos do lar, uma imagem esculpida e um ídolo de metal. O que vocês acham que devem fazer? Os 5 homens saíram da estrada principal e foram à casa de Mica, onde morava o jovem levita, e o saudaram. Os 600 guerreiros armados da tribo de Dan ficaram à entrada da porta. E os 5 espiões entraram no santuário e removeram a imagem esculpida, o colete sacerdotal, os ídolos do lar e o ídolo de metal. Enquanto isso, o sacerdote ficou junto à porta, com 600 guerreiros armados. Quando o sacerdote viu que os homens estavam levando todos os objetos sagrados do santuário de Mica, perguntou: "O que vocês estão fazendo?" "Fique quieto e venha conosco", responderam. "Seja nosso pai sacerdote. Não é melhor ser sacerdote de uma tribo inteira e de um clã de Israel do que da casa de um só homem?" O jovem sacerdote aceitou de bom agrado acompanhá-los. Pegou o seu colete sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem esculpida e uniu-se a eles. Então deram a volta, colocaram as crianças, o gado e os bens na frente do grupo e partiram. Quando os membros da tribo de Dan estavam longe da casa de Mica, ele e seus vizinhos foram atrás deles. Gritavam para os homens de Dan, que se voltaram e disseram a Mica: "Qual é o problema? Por que você convocou esses homens para nos perseguir?" Mica respondeu: "Como é que vocês me perguntam qual é o problema? Tomaram todos os deuses que fiz e levaram o meu sacerdote, não me restou nada." Os homens de Dan disseram: "Cuidado com o que você disse. Temos em nosso meio alguns homens agressivos que poderiam ficar com raiva e matar você e sua família." Assim os homens de Dan seguiram seu caminho. Quando Mica viu que eram numerosos demais para atacá-los, deu meia volta e foi para casa. Então, os homens de Dan, levando os ídolos de Mica e seus sacerdotes, chegaram à cidade de Laís, cujo povo era pacífico e vivia em segurança. Mataram à espada os habitantes e queimaram a cidade. Não havia ninguém que livrasse os habitantes da cidade, pois estavam longe de Sidom e não tinham nenhum aliado por perto. Isso aconteceu no vale de Bet-Reob. Então, o povo da tribo de Dan reconstruiu a cidade e passou a habitar nela. Mudaram seu nome para Dan, em homenagem ao antepassado deles, o filho de Jacó. Antes disso, a cidade se chamava Laís. Levantaram ali a imagem esculpida e nomearam Jonatas, filho de Gerson, filho de Moisés, como seu sacerdote. Os descendentes de Jonatas serviram como sacerdotes da tribo de Dan até a época do exílio. Assim, a tribo de Dan adorou a imagem esculpida de Mica durante todo o tempo em que a casa de Deus permaneceu em Siló. E agora vamos para o Novo Testamento, no livro de João, capítulo 3, versículos de 1 a 21. Havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. Certa noite veio falar com Jesus e disse: "Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor." Jesus respondeu: "Eu lhe digo a verdade. Quem não nascer de novo não verá o reino de Deus." "Como pode um homem velho nascer de novo?" perguntou Nicodemos. "Acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez?" Jesus respondeu: "Eu lhe digo a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá à luz vida espiritual. Portanto, não se surpreenda quando eu digo: é necessário nascer de novo.
O vento sopra onde quer. Assim como você ouve o vento, não é capaz de dizer de onde ele vem nem para onde ele vai. Também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu: Você é um mestre respeitado em Israel e não entende essas coisas? Eu lhe digo a verdade. Falamos daquilo que sabemos e vimos, e no entanto vocês não creem em nosso testemunho. Se vocês não creem em mim quando falo as coisas terrenas, como crerão se eu falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, exceto aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E como Moisés, no deserto, levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha vida eterna. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Não há condenação alguma para quem crê nele, mas quem não crê nele já está condenado por não crer no Filho único de Deus. E a condenação se baseia nisso. A luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão que a luz, porque seus atos eram maus. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme que seus pecados sejam expostos. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz para que outros vejam que ele faz a vontade de Deus. Agora em Salmos, capítulo 104, versículo de 1 a 23. Todo o meu ser, louve o Senhor. Ó Senhor meu Deus, como és grandioso! Estás vestido de glória e majestade, envolto no manto de luz. Estendes a cortina estrelada dos céus. Pões a vigas de tua casa nas nuvens de chuva. Fazes das nuvens o teu carro de combate. Cavalgas nas asas do vento. Os ventos são teus mensageiros e as chamas de fogo teus servos. Firmaste o mundo sobre seus alicerces para que jamais seja abalado. Vestiste a terra com torrentes de água, com água que cobriu até os montes. Por tua ordem as águas fugiram, ao som de teu trovão saíram correndo. Montes se ergueram e vales afundaram ao nível que tu decretaste. Estabeleceste um limite para a água, para que nunca mais cobrisse a terra. Fazes as fontes derramarem água nos vales, e os riachos correm entre os montes. Todos os animais bebem essa água, e os jumentos selvagens matam a sede. As aves fazem ninho junto aos riachos e cantam entre os ramos das árvores. De tua habitação celeste, envia chuva sobre os montes, e enches a terra com o fruto do teu trabalho. Fazes o pasto crescer para os animais e as plantas para as pessoas cultivarem. Permites que da terra colham seu alimento, vinho para alegrar o coração, azeite para fazer brilhar a pele, pão para dar forças. As árvores do Senhor são bem cuidadas, os cedros do Líbano que ele plantou. Nelas as aves fazem seus ninhos, nos ciprestes as cegonhas têm seu lar. No alto dos montes vivem as cabras selvagens. Nas rochas se escondem os coelhos silvestres. Fizeste a lua para marcar as estações, e o sol sabe a hora de se pôr. Envias a escuridão e se faz noite. Quando vagueiam os animais no bosque, os leões jovens rugem por sua presa. Saem à procura do alimento que Deus lhes provê. Ao amanhecer eles se recolhem, voltam à toca para descansar. Então, as pessoas saem para o serviço, onde trabalham até o entardecer. E agora em Provérbios capítulo 14, versículo de 20 a 21. Os pobres são desprezados pelos vizinhos, enquanto os ricos têm muitos amigos. É pecado desprezar o próximo. Feliz o que ajuda os pobres. Até amanhã, no dia 124.